Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cronô e hoje na nossa disciplina de teoria de controle nós vamos estar focados em trabalhar a resposta transitória e estacionária de sistemas dinâmicos de primeira ordem. Veja que este momento eu considero como sendo a parte do nosso curso que inicia a ligação entre a teoria e a prática bem mais forte como antes, porque nós vamos poder fazer o quê? Teste com o sistema, só que através de modelos matemáticos. Então, a nossa aula está focada em cima do seguinte: vamos conhecer o modelo da planta. A partir do modelo da planta, vamos aplicar sinais de teste, que são funções matemáticas. Tá? Como, por exemplo, nós vamos aplicar o impulso unitário e vamos ver qual é a resposta do nosso sistema. Depois disso, nós vamos aplicar o degrau unitário e vamos ver qual é a resposta e estudar as características dessa resposta. E, finalmente, vamos aplicar a rampa unitária para aplicar a rampa unitária no nosso sistema e vamos ver a resposta do nosso sistema. Perceba que o que ocorre normalmente é que existem outros sinais de teste que você pode usar, mas na nossa aula vai estar focado nesses 3 testes para que você entenda bem como funciona. Veja uma coisa importante, é que quando você começa a trabalhar avaliando a resposta, você está se preparando para que futuramente você possa fazer um bom projeto, porque você conhece a planta. Esse é um foco importantíssimo para que você possa fazer um bom projeto. Você precisa conhecer a planta para que você possa tomar boas decisões para melhorar o desempenho da planta. Então, pessoal, vamos à nossa aula agora? Só, conforme eu estava comentando com vocês anteriormente, o foco realmente da nossa aula é trabalhar com respostas transitórias de sistema dinâmico de primeira ordem, né? Então, vamos começar a trabalhar a nossa aula para a gente começar. Observe o seguinte: eu quero trabalhar com modelo, primeiro, modelo de planta de primeira ordem. Primeiro, eu quero deixar bem claro o seguinte: existe uma diferença entre planta e modelo da planta. A planta de primeira ordem, na prática, é exatamente o objeto que nós temos, né? Por exemplo, pode ser um motor, pode ser um sistema, eu poderia imaginar o seguinte: sistema de um gerador, né? Então, um processo, isso vai ser a nossa planta. Mas, quando nós queremos trabalhar para simular, isso é um ganho muito grande para simular, nós precisamos usar o modelo da planta. Então, nós vamos tentar descrever matematicamente, né, o modelo da planta para que nós possamos avaliar as características dessa planta. Então, nesse sentido, a gente tem uma pequena diferença entre planta e modelo da planta. Só que muitos livros consideram que, sem ter muita, eu diria assim, sem ter muita diferença, né, acaba considerando esse modelo como uma planta. Então aqui eu tenho a representação de um sistema, né? Veja que aqui eu tenho o seguinte, bem aqui, ó, eu tenho um sistema, né? E eu tenho a representação desse sistema através de uma planta, o modelo de uma planta. Este modelo da planta, nesse caso, é a função de transferência. Eu tenho um sinal de entrada, tá aqui, ó, o de S, sinal de entrada ou sinal de excitação. Eu tenho um sinal de saída, Y de S, né, ou a resposta do meu sistema. Então eu preciso agora conhecer, a partir desse modelo, quem são esses componentes. O primeiro que eu posso trabalhar e identificar logo vai ser o ganho estacionário. Então, o ganho estacionário para este modelo vai ser o A dividido por T. E esse T, que eu chamo de tal, na verdade, é a constante de tempo da planta. Então, nós podemos muito bem considerar o seguinte, sem perda de generalidade, que esse A seja 1. A partir disto, nós obtemos, então, uma forma canônica para esta planta de primeira ordem. Outra coisa que caracteriza essa planta de primeira ordem é que a potência, se você olhar bem, ó, a potência do S, bem aqui, ó, é 1. Então, isso caracteriza que é uma planta de primeira ordem. Ok? Então, aqui eu já tenho, sem perder generalidade, o A igual a 1, então eu posso trabalhar com tal. Então, no fundo, o que nós vamos precisar para obtermos as informações que nós desejamos é exatamente determinar esse valor de tal, ou seja, conhecer esse valor de tal, né? Em seguida, aqui eu estou mostrando para vocês, ó, um pequeno modelo de uma diferença. Então veja que eu coloquei aqui um circuito muito conhecido nosso, circuito RL, né?
Então, veja que nesse circuito eu tenho uma descrição, um diagrama, né, descrito por um circuito. Nesse circuito de malha fechada, eu reconheço a tensão de entrada, se olhar bem a tensão de entrada, VT, eu tenho um componente R e tenho um componente L, ou seja, resistência e indutância. Um indutor que tem aqui, um resistor e um indutor, né? E o que está circulando quando eu aplico a tensão, exatamente a corrente elétrica. Muito bem, veja que quando eu faço esse circuito, essa é uma descrição deste estator que está aqui, ó, de forma muito simplificada, né? Então, nesse caso, eu estou avaliando as características mais elementares desse estator, né? Claro que existem outras características que você pode considerar, mas para esse efeito, nós estamos considerando as características mais simples. Ou seja, o R tem uma característica de reatância de armadura, e aqui a bobina, né, é o indutor desse estator, né? Coloquei do lado do rotor, mas só para questão de conhecimento. Veja aqui o que acontece. Quando eu faço isso, né, eu preciso então descrever, veja que tem um diagrama, né, descrever esse modelo matemático. O modelo matemático que nós estamos trabalhando é o modelo da função de transferência. Então, a função de transferência é uma característica que eu penso, primeiro, determinar quem é a saída e quem é a entrada. Então, para esse circuito, olhando para esse circuito, é fácil perceber que a entrada é a tensão e a saída é a corrente. Então, a função de transferência é a transformada em Laplace da saída pela entrada, considerando a condição inicial nula. Vamos montar aqui só para ilustrar o que eu quero dizer. Veja que eu montei o circuito olhando o seguinte, a lei de Kirchhoff, né, para a tensão. Então, a tensão de entrada vai ser o resistor vezes a corrente mais o L, o indutor, vezes a derivada no indutor, DI, DT, quando a condição inicial é nula. Quando eu aplico a transformada de Laplace nessa equação, para tentar encontrar uma forma algébrica, né, eu venho, já conhecemos a transformada de Laplace, aplico em V de T, a transformada de Laplace vai dar V de S. E aqui R é constante, considerando constante, e o I de T vai I de S, e L, DI dt vai dar L, S, I de T, ou seja, o S aqui representa o que? Um operador derivada. Eu isolando o I de S aqui, ó, eu tenho R mais L de S. Agora, nessa expressão, veja, nessa expressão que eu tenho aí, nessa equação, na verdade, é o seguinte, eu preciso identificar quem é a saída e quem é a entrada. Nós acabamos de conhecer que a saída é a corrente, então fica a saída pela entrada, que é a tensão. Isolando a expressão, eu tenho 1 sobre Ls mais R. Veja que esta expressão, na verdade, é a função de transferência, ou seja, o modelo matemático considerando as condições iniciais nulas, que eu chamei de G de S, ou seja, I de S sobre V de S. Se eu dividir, veja, se eu dividir essa expressão por R, eu chego na forma canônica, fica 1 sobre R, L sobre R mais 1. Então, perceba um detalhe interessante, é que o tal aqui, ó, na verdade, vai ser quem? O valor do indutor dividido pelo valor do resistor. Tá? Este é o tal que nós queremos para essa planta. Então, chegamos ao modelo, uma planta de primeira ordem. Bom, identificada essa planta, então vamos conhecer a resposta para o sistema a partir de determinados sinais. Vamos considerar o primeiro sinal, que é o sinal de impulso unitário. Então, o sinal de impulso unitário, na verdade, ele é um sinal formado por uma função, né, no domínio do tempo, U de t igual a delta de t, que é um sinal de impulso unitário, né? E vou aplicar esse sinal nesta função de transferência que a gente já conhece na função canônica, né? Muito bem. Então, veja que aqui, ó, está a representação. Mas vamos imaginar que aqui eu tenho a planta, né, representada pelo seu modelo, aqui, ó, de primeira ordem, e aplico um sinal grau, de impulso unitário, que é exatamente transformado em Laplace do U de t, que é o delta de t. A saída vai ser y de s, e também vou ter a saída y de t. Perceba uma coisa interessante, é que no primeiro momento eu uso no domínio da frequência complexa para resolver, porque fica uma equação algébrica. Depois eu retorno para o domínio do tempo,
aonde vai aparecer a solução do problema, né? Então veja que aí o que aconteceu. Quando eu determino a função, eu tenho g de s igual a y de s sobre u de s, ou seja, a saída pela entrada, já considerando a condição inicial nula. Faço o produto de g, aqui, ó, né? G de s com u de s, eu tenho a resposta y de s. Então y de s vai ser, aí substituo o lugar do g de s 1 sobre tal s mais 1, vezes que u de s, que é 1, que vai dar o próprio 1 sobre tal s mais 1. Então veja que aí eu tenho que a resposta no domínio complexo, mas me interessa no domínio do tempo. Então eu venho aqui, ó, o de s, y de s, vai ser 1 sobre tal s mais 1, e transformo para aquela forma que eu posso encontrar na tabela, para transformar em Laplace, que é uma tabela bem elementar, né? Então divido tudo por t, fica 1 sobre tal t, né? S mais 1 sobre t. Essa aqui é uma forma que eu consigo identificar lá na tabela. Então o que ocorre? Aplicando a transformada inversa, né, eu consigo determinar que a resposta vai ser 1 sobre tal elevado a menos t sobre tal. Esta é a resposta, veja, esta é a resposta quando eu aplico um sinal de impulso unitário. Agora o que ocorre? Se eu aplicar exatamente no tempo tal, né, aplicando no tempo tal, significa que ele atinge 0,368 do tal, tempo total, ou seja, 36%, basicamente 36,8% do tempo. E aqui está a resposta do meu sistema. Agora, uma coisa muito interessante é que essa resposta do sistema, ela é praticamente uma exponencial. Vocês estão percebendo? Exatamente no tempo t, corresponde a 36,8% do total, né, de 1 sobre tal. Agora alguém poderia, professor, mas me dê um exemplo de impulso. Por exemplo, um exemplo de sinal de impulso é quando você dá partida no carro, né? Quando você dá partida no carro, o que acontece? Você não segura, ele não fica ligado. Você faz o quê? Só dá um toque de leve e larga para que ele dê o impulso para que o motor funcione, ou seja, aquele primeiro empurrãozinho. Então o impulso ele acontece de forma muito rápida, ele decai também muito rápido, né? Por exemplo, descarregamento de um capacitor é muito rápido. Então esses sinais são sinais de impulso unitário, né? Agora olha o que ocorre. Quando eu tenho um sinal de impulso unitário, eu consigo identificar a constante de tempo. Esse é um método muito usado, porém ele tem um problema, né? Você acaba tendo que fazer uma estimativa do tempo, porque devido aos ruídos do sistema, muitas vezes não é recomendável usar essa técnica para descobrir o modelo da planta. Por quê? Você tem o seguinte, para você descobrir o modelo, basta fazer o quê? Descobrir a constante de tempo, e você descobre quem é o ganho estático. Você encontrou o modelo, né? Mas essa técnica ela é difícil para você usar devido exatamente aos ruídos. Vamos ver um exemplo? Veja o exemplo 1. Dado um modelo de uma planta de primeira ordem, dado por g de s 5 sobre 2s mais 1, eu quero saber qual é a constante de tempo da planta e o ganho estático. E depois determinar a resposta. Então eu preciso primeiro preparar. Quando eu preparo, eu observo o seguinte, que está na forma canônica. Então o tal, na verdade, vai ser 2 segundo. E o ganho estático vai ser 5 dividido por 2. Perfeito, encontrei a constante de tempo da planta e encontrei o ganho estático, né? Aplico na resposta. Veja, na resposta eu já conheço que a y de t1 sobre tal é elevado a menos t sobre tal. Substituo no lugar de tal 2, né? Então, na verdade, a resposta passa a ser y de t igual a 0,5 elevado a menos 0,5t, né? Que é a resposta desse impulso, né? E aí aqui está o gráfico. Veja que o ganho começa em 2,5, né? Se você olhar 2,5 aqui, né? E decai, decai, decai até chegar a 0, né? Então ele acaba, é como se você tivesse o capacitor sendo descarregado nesse momento, né? É o detalhe importante para que a gente tenha essa nossa análise, né? É que, veja, quando eu tenho o tempo T2 e aplico no T2 aplicando naquele T 0,368 dividido por 2, por T, que nesse caso é 2, dá 100 e
84, ou seja, 18,4%, né? Quando aplicar exatamente no T, que nesse caso T é 2. Né? Muito bem, outro exemplo é o seguinte, vamos determinar, dado o modelo da planta, a constante só para a gente conhecer, né? É uma aplicação bem simples, né? Já tenho aí o modelo da planta, tá? 3 sobre S mais 4, quero saber, de novo, o ganho estático e a constante de tempo da planta. E depois determinar a resposta. Então, nesse caso, veja que ela não está na forma canônica. Então, eu preciso preparar para a forma canônica. Para eu preparar, divido tudo por 4, porque a constante aqui, que era 4, tem que ser 1. Então, divido por 4. Então, ficou 3 dividido por 4 e 1 dividido por 4. Para que eu faço isso? Para descobrir qual é a constante de tempo da planta. Nesse caso, vale 0,25. E o ganho da planta? Aí eu pego 0,75, né, multiplico por 4, vai dar o 3, que é o ganho. Né? Muito bem, então já tenho a constante de tempo, descobri a constante de tempo, que ela é importante para o sistema. Né? E descobri também o ganho estacionário, o ganho estático. Né? Muito bem, agora eu vou colocar a resposta. Já conheço como é que calcula a resposta, não é isso? Então vai ser que o y de S vai ser 3 elevado a menos 4t. Só para lembrar aqui um pouquinho, né, que esse 3 elevado a menos 4t vem gerado da par de transformar em Laplace. A transformar em Laplace da função elevado a menos at implica em 1 sobre S mais A. Então apliquei aqui, ó, tá? Fica 3 e fica 1 sobre S mais 4, que vai dar elevado a menos 4t. Né? Então, nós encontramos a resposta nesses dois exemplos. Né? Aqui está a representação gráfica, ó, o ganho de 3, né? E decai rapidamente. Agora, nós vamos trabalhar o seguinte, vamos conhecer a resposta para o degrau unitário, que é o segundo sinal. Né? Nesse segundo sinal, veja, agora o sinal de entrada, o de t é igual a 1, e a transformada de Laplace é 1 sobre S. Vamos considerar aplicar na mesma planta, no mesmo modelo da planta, né? 1 sobre tal S mais 1. Seguindo a mesma forma, então eu tenho que G de S é o Y de S sobre o de S, então Y de S passa a ser quanto? G de S e o de S. Quando eu substituo, né, veja que eu substituo aqui, ó, ficou 1 sobre tal S mais 1 vezes 1 sobre S. Então, eu não encontro na tabela uma forma direta para encontrar a transformada inversa. Eu preciso preparar. Então, nesse caso, eu vou preparar a expressão e usar a expansão em frações parciais. Né? Tirando em evidência 1 sobre t, fica 1 sobre S mais 1 sobre t, ou seja, o nosso tal vezes 1 sobre S. E vou expandir essa expressão em A sobre S mais 1 sobre t, mais B sobre S. Esse A e B é interessante, esse A e B são os resíduos do meu sistema. Então, para eu descobrir esse resíduo, eu tenho duas maneiras de fazer. Uma é calcular através de igualdade de polinômios, né, que a gente já conhece no cálculo. Seria bom até se aproveitar depois revisar. E a outra chama teorema do resíduo, que é de forma direta, onde você pega a função vezes o polinômio está no denominador daquela variável desejada, aplicando na raiz desse polinômio. Então, por exemplo, calcular o A. Eu peguei a expressão toda, 1 sobre t, 1 sobre S mais 1 sobre t, vezes 1 sobre S, vezes S mais 1 sobre t, que eu desejo cancelar. Quando S tende a menos 1 sobre t, que é a raiz desse polinômio que eu desejo aqui, ó. Desse polinômio aqui. Ok? Bom, observe que eu coloquei a setinha para dizer que esse A, na verdade, é calculado no limite. Então, quando é limite, eu posso cancelar S mais 1 sobre t sobre S mais 1 sobre t. Vai sobrar quem? T vezes 1 sobre S, quando t tende a menos 1 sobre t. Quando eu substituir no lugar do S menos 1 sobre t, eu cancelo e vou ter a resposta do valor de A sendo menos 1. Calculei o A. Agora eu vou buscar o valor do B. Né? O valor do B é o mesmo do B procedimento, só que agora o meu polinômio que está no denominador é S. E a raiz dele vai ser 0, porque S igual a 0 vai dar exatamente a raiz 0. Só que quando eu calculo B, eu estou calculando, lembrando sempre que é o limite. Então, eu posso cancelar S com S, então sobrou o quê? 1 sobre T vezes 1 sobre S mais 1 sobre T. Quando eu substituo S sendo 0, eu simplifico 1 sobre T, com 1 sobre T dá 1. Então, encontrei o valor do A e do B, encontrei o valor dos resíduos. Né?
Encontrando o valor do resíduo, eu posso substituir na expressão. Então fica y de s igual a menos 1 sobre s mais 1 sobre t mais 1 sobre s. Aplicando a transformada inversa, eu encontro de imediato que 1 sobre s é 1. E aqui vai dar menos, é elevado a menos 1 sobre t vezes t, para t maior que zero. Então, veja que aí eu encontrei a resposta de quem? Ao degrau. Agora tem uma coisa interessante que eu posso avaliar. O que acontece quando o tal for exatamente o t? Quando o tal for exatamente o t, substituindo eu vou ter 0,632, ou seja, 63% da resposta. Né? Quando eu aplico, se você olhar bem aqui, quando eu aplicar aquele valor tal, eu consigo atingir 63,2% da resposta, enquanto que no impulso é 36% mais ou menos, né? Então realmente o sinal de degrau ele é um sinal bem melhor em relação ao impulso, né? Mas você precisa analisar com cuidado o que você está aplicando, né? Vamos ver o valor final do nosso sistema. O valor final, na verdade, do nosso sistema é calculado assim, é o y do limite, né, y infinito, do limite de y de t com t tende a infinito. Né? Quando eu substituo o y de t, 1 menos elevado a menos t sobre t, e faço t tende a infinito, a resposta vai ser 1. Porque observe, essa exponencial aqui tende para zero quando você aplica o limite. Tá aqui. Tá? Agora, qual é esse é o valor final. Qual é o erro que eu encontro aí? Então, o erro que eu vou encontrar, na verdade, vai ser a diferença entre o y de t menos o y final, que vai dar menos elevado a menos t sobre t. Observe, quando eu calculo, deu exponencial, quando eu calculo o logaritmo, aplico o logaritmo na expressão, né, fazendo as contas, aplicando as propriedades de logaritmo, eu vou encontrar exatamente essa expressão. Logaritmo natural do módulo de y de t menos y infinito de t é igual a menos t sobre tal, mais logaritmo natural de menos y de t, que, claro, aplicando o módulo, esse negativo vai ficar positivo. Isso quer dizer que eu acabo encontrando, na verdade, uma inclinação de uma reta. Tá aí, Então, isso quer dizer o seguinte, que quando eu quero avaliar um sistema, se ele é de primeira ordem, tá, eu consigo fazer isso. Eu olho para o gráfico. Se o gráfico se aproximar de uma reta, então esse sistema é de primeira ordem. E aí consigo mais, eu consigo encontrar qual é essa inclinação, menos 1 sobre tal. Tá? Esta é uma maneira prática de você identificar se esse sistema é de primeira ordem. Agora, o que ocorre? Normalmente, para a resposta ao sistema, ele tem algumas características. Tá? Primeira característica que nós vamos trabalhar vai ser a característica de constante de tempo de subida. Tá? É o tempo que ele leva para atingir de 10% da subida até 90%. Daqui, desse ponto, até este aqui, que a gente chama de TR, né? Que é, na verdade, a diferença entre T2 e T1. Né? Veja que aqui tem um pequeno tempo que não é considerado. Claro que depois nós vamos estudar. É um tempo que você tem que tomar cuidado, porque às vezes é o tempo que ele sai da inércia, né, de repouso. E em alguns casos, às vezes, ele demora muito para sair da inércia. Então você acaba tendo um tempo que nós consideramos a constante tempo de atraso de transporte, que é fundamental na hora de você fazer a análise. Mas nesse caso, vamos considerar que nosso atraso de transporte seja basicamente muito pequeno. Né? Então, eu tenho a resposta, y de t, 1 menos e elevado a menos t sobre tal. Se eu aplicar o t1, bem aqui, tá? Y de t1, eu vou ter 0,1, que é 10%. Substituindo na resposta, eu fazendo as contas, né, eu vou ter e elevado a menos t1 sobre t igual a 0,9, porque foi a subtração de 1 menos 0,1, deu 0,9. Né? Organizando de forma que fique positivo, né? Eu tenho essa equação. Eu aplico agora o segundo tempo, o T2. Então, observe que no caso do T2, né, é 0,9, ou seja, 90%. Faço o mesmo procedimento. Substituo 0,9, né, e subtraio 1 menos 0,9 dá 0,1. Observe que eu tenho duas expressões, duas equações exponenciais. E nesse caso eu faço o que? Divido essas expressões.
Ao dividir as expressões, usamos propriedade de potenciação, não é isso? Repete abaixo, subtrai o expoente, obtém elevado menos T1 sub T mais T2 sub T, igual a 9. Né? Bem, veja que quando eu organizo a expressão no mesmo denominador T, tal, eu percebo que aparece T2 menos T1, que é exatamente o tempo de subida, TR, sobre 9. Então, aplico o logaritmo, enquanto TR sobre T é igual ao logaritmo de 9. Possível, observe que é possível, então, determinar o TR, multiplica T vezes o logaritmo de 9. Se nós fizermos uma conta aproximada, né, nós vamos na calculadora e definimos, encontramos que o logaritmo de 9 vai ser basicamente 2,19. Aí eu arredondei aqui para 2,2. Então, o tempo de subida é aproximadamente 2,2 que multiplica o tal. Percebo que, novamente, para eu determinar o tempo de subida, só preciso de quem? Do tal. Né? Então, veja que a constante de tempo de subida de uma planta de primeira ordem, quando aplicado o sinal degrau unitário, na verdade é 2,2 tal, para calcular. Né? A segunda característica é a constante de tempo de acomodação. É o tempo em que nós consideramos que ele entra em regime permanente, ou seja, ele entra em estabilidade, equilíbrio. Né? E nós consideramos como, nós chamamos aí de TS. Né? Faço a análise, né, para o tempo T, faço e substituo, então tenho 0,632. Quando eu faço análise para 2 vezes o tempo, eu encontro 0,8646. Isso você vai na calculadora, né, faz as contas que é de imediato. Faço para T igual a 3T, vai dar 0,9592. Tá? Veja que eu já estou me aproximando do equilíbrio, né? E faço para 4T. Quando chega 4T vai dar 0,98. Né? Então perceba o seguinte, ó, que nesse caso já está bem próximo. Por exemplo, alguns autores já consideram que você pode usar isso, mas também tem uma coisa interessante. Vai depender muito de quem vai executar o projeto, quem vai elaborar o projeto a considerar. Né? Vai da expertise, às vezes, do projetista e do analisador do sistema, que vai analisar o sistema. Então, existem duas situações. Primeiro, quando você tem que considerar 5%, são aqueles projetistas menos conservadores. Então, significa que ele calcula para 3T. Então, TS é igual a 3T. Esse é o tempo de acomodação. Ou se aqueles forem mais conservadores, mais rigorosos, né, ele considera que o tempo já está em equilíbrio quando chega a 98%. Ou seja, 2% já é para ele suficiente. Né? Então, para esse caso, o tempo de acomodação vai ser 4 tal, 4T. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Dado o sistema, o modelo, né, da planta, eu quero determinar constante de tempo de subida, constante de tempo de acomodação e resposta ao degrau. Então, veja que eu preciso calcular quem é o tal. É interessante que nesses problemas nós estamos observando que o elemento essencial, importante, é exatamente o tal. Né? Aí eu venho e calculo o tal. Faço, já sabemos como fazer, né? Dividir, encontrar a forma canônica, então tal aqui é 0,25. Então o tempo de subida vai ser 2,2 vezes 0,25, que vai dar aproximadamente 0,55 segundos. Aí calculo o tempo de acomodação. Para 5% fica 3 vezes tal, que vai dar 0,75, para 2% dá 1. Observe que na hora que você fizer as contas, o tempo de acomodação tem que ser maior que o tempo de subida. Se por um acaso, às vezes um deslize, né, que acontece muito, esse valor for menor, faça a conta que está errado. Não pode acontecer de você ter o tempo de acomodação menor que o tempo de subida. E aqui está a resposta, olha, né, gerada para o sistema. Né, vocês podem ver que aqui eu estou mostrando para vocês o tempo de subida e o tempo de acomodação. Né? É um valor mais ou menos aproximado. Tá? Nessa faixa aqui, ó, aqui no meio, é a região onde o sistema entra em equilíbrio ou em região estacionária. E essa região daqui para cá, ó, é o tempo de subida do meu sistema. Tá? Esses são valores aproximados. E a resposta fica 1 menos 1 sobre tal. Então, se eu dividir 1 sobre 0,25, vai dar 4. Né? Vai dar 4, que é exatamente o valor que nós encontramos para... Vamos só confirmar aqui rapidamente. Ó. Eu vou ter 1
dividido por 0,25. Dá 4. Então fica 1 menos elevado a menos 4t, que é a resposta da planta de do modelo da planta de primeira ordem para um degrau unitário. Agora, vamos para a rampa, que é o terceiro sinal. A rampa, o sinal é dado por U de t é igual a t. Né? Então, a transformada de Laplace vai dar 1 sobre s ao quadrado. Faço o mesmo procedimento. Olha. Aplico o sinal de rampa, é isso? Na função de transferência. E observe que eu encontro de novo a equação. Faço a expansão em frações parciais. Né? Encontro o valor do A e do B. Aqui tem um detalhe. Para encontrar o A, naturalmente eu consigo fazer rapidamente. Para encontrar o B, eu preciso derivar aquela expressão. Né? E quando eu derivo, veja, eu vou derivar essa expressão depois de cancelar. Ó. 1 sobre S mais 1 sobre T. Aqui eu tenho regra do quociente. Ó. Tá? A derivada primeira dá 0, vezes a segunda dá 0. Menos a primeira dá menos 1. Derivada da segunda, derivada de S é 1. E derivada constante aqui 1 sobre T é 0. Então fica menos 1. Aí sobre a segunda ao quadrado, fica S mais 1 sobre T ao quadrado. Depois aplico o 0, nesse no lugar do S, cancelo, vai dar menos T. O C não precisa, porque ele não tem, veja, o C não tem raiz repetida, então faço de forma imediata, cancelo, né? E raiz é menos 1 sobre tal, substituo, vai dar tal. Bom, aí o que acontece? Depois de encontrar esses resíduos, né, do meu sistema, eu vou substituir na resposta. Né? Então eu vou ter, na verdade, em frações parciais, 1 sobre S ao quadrado menos T sobre S mais T sobre S mais 1 sobre T. Aplicando a transformada inversa, que a gente já conhece, né? Vai dar T menos tal mais T elevado a menos T sobre tal. E aqui está a resposta da rampa. Observe que existe um erro, né, entre a rampa e a resposta y de t. Tá? Então eu vou calcular esse erro. O erro vai ser quem? O de t menos y de t. Que vai ser, se eu fazendo as contas, só vou substituir. Quem é o de t? É o t. Quem é o y de t? Eu calculei, está aí, tá aí. E subtraio, né? Enquanto t menos elevado a menos t. Observe que encontrei o erro. Agora eu quero encontrar o erro que é estacionário. Eu já sei como calcular, porque o limite, né, aquele valor final, enquanto o erro vai ser tal. Tá? Observe que nesse caso nós estamos avaliando a rampa. Então aquela margem de erro que eu mostrei para vocês, calculada aí, é exatamente o tal. Esse tal que aparece bem aqui, né, é exatamente essa margem de erro que está bem aqui. Ó. Então, vamos olhar rapidamente aqui só para vocês avaliarem, tá? Porque o que acontece? Nessa margem de erro, tá? T tal, ela está bem aqui nesse gráfico, olha. Está bem aqui, ó. Tá aqui, ó, tal. Bom, esse é o erro entre a entrada, tá? E a resposta. Vou fazer uma análise rapidamente aqui, o seguinte, ó. Veja que eu coloquei a observação, para a gente lembrar, a resposta ao impulso é 1 sobre tal elevado a menos t sobre tal. A resposta ao degrau unitário vai ser quem? 1 menos elevado a menos t sobre tal. E a resposta à rampa vai ser t menos tal mais tal elevado a menos t sobre tal. Você precisa conhecer essas três respostas, porque você precisa saber do tal. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui. Ó. Determine a resposta à rampa unitária do modelo da planta de primeira ordem dada abaixo. Encontrei o tal, substituo, é isso, já encontro a resposta. Se você fizer as contas aí, você vai ver que vai dar t menos elevado a 7, menos 0,7 mais 0,7 elevado a menos 1,5t. Segundo, aplico o sinal do degrau unitário. De novo, preciso do tal. Né? Já conheço a resposta. 1 menos elevado a menos t sobre tal. Encontro o tal. Substituo, vai dar 1 menos elevado a menos 0,5 tal. Observe que eu encontrei o tal 2,5. E finalmente aqui o impulso, que é o mais simples, né? Encontro o tal, né? 0,9, substituo, preparo a expressão, aí encontro a resposta. Tá? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, observe que esses modelos que nós estamos trabalhando são modelos que praticamente são reais da verdade, né?
apesar de estar escrito de forma matemática, são modelos, são representações aproximadas da planta, né? Mas são modelos reais, porque nós começamos então a fazer algo mais prático, entender a resposta do sistema. Isso é como se, por exemplo, eu ligasse o motor e quero saber como é que ele funciona. Então, ao ligar o motor, por exemplo, apliquei um degrau. E qual a resposta dele? Por exemplo, eu vejo a velocidade no eixo. Se ele atingiu o que eu desejei. É isso que eu estou fazendo. Então, é como se na verdade, eu estou testando o equipamento. Estou testando o meu sistema que nós fizemos agora, tá? Bom, pessoal, então, essa aqui é nossa aula. Vamos trabalhar mais com exemplos para que a gente possa fechar essa aula, que a gente possa fazer o entendimento. Aqui eu tenho a resposta, então, do impulso unitário. Vamos ao final da nossa aula de hoje, fazendo um estudo sobre a resposta transitória dos sistemas de primeira ordem, né? Vocês viram que é muito simples você fazer, que é algo que se aproxima da prática. Você avalia o sistema e vê a resposta do sistema. Você descobre tempo de subida, tempo de acomodação, principalmente para a resposta em degrau unitário. Então, marque suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar. Contato vai estar aqui, está abaixo, aqui do lado, para que vocês possam entrar em contato comigo, perguntar, questionar. A gente possa ter um bate-papo. E qualquer dúvida pode fazer os comentários, que eu estou aguardando a resposta de vocês. Agradeço por hoje e um grande abraço, pessoal. Até a nossa próxima aula.